Imagine acordar num mundo de escuridão eterna. Você está rodeado por deuses poderosos que decidirão o seu destino para todo sempre. Você tenta falar, mas não consegue. A sua voz desapareceu. Sem poder defender-se, sem poder explicar as suas ações em vida, sem poder implorar por misericórdia. Este era o maior pesadelo dos antigos egípcios. E para o evitar, eles criaram um dos rituais mais bizarros e fascinantes da história da humanidade. Bem-vindos ao mistério das línguas de ouro do Antigo Egito, uma descoberta recente que está a reescrever o que sabemos sobre a civilização mais enigmática da história. Em 2024, arqueólogos a trabalhar nas areias de Saqqara fizeram uma descoberta que deixou o mundo científico em choque. Mais de 30 túmulos foram encontrados contendo múmias com um detalhe perturbador: línguas feitas de ouro puro, cuidadosamente colocadas na boca dos mortos. Mas o mais estranho não era a presença dessas línguas douradas. Era o fato de que apenas algumas pessoas foram escolhidas para as receber. O que tornava estes indivíduos tão especiais? E por que é que os egípcios acreditavam que precisavam de uma língua de ouro para a vida após a morte? Para entender este mistério, precisamos de mergulhar no mundo dos mortos egípcio, um reino onde cada palavra podia significar a diferença entre a eternidade no paraíso ou a aniquilação completa da alma. Quando um egípcio morria, a sua jornada estava apenas a começar. A alma viajava para o Duat, o submundo, onde enfrentaria o julgamento de Osíris, o deus dos mortos. O coração do falecido era pesado contra a pena da verdade. Se fosse mais pesado que a pena, significava que a pessoa tinha vivido uma vida de pecados. O seu coração seria devorado pelo monstro Amit, e a sua alma seria destruída para sempre. Mas mesmo com um coração puro, havia outro desafio crucial. O falecido precisava de se defender verbalmente, recitando encantamentos específicos e respondendo a 42 perguntas dos deuses. Sem voz, sem língua. Esta defesa seria impossível. É aí que entra o segredo das línguas de ouro. O processo de preparação para o além era complexo e secreto. Os embalsamadores, sacerdotes especializados, trabalhavam em salas isoladas, longe dos olhos do público. Primeiro, removiam os órgãos internos, incluindo a língua natural. O corpo era então preservado com natrão, um sal especial. Mas para alguns escolhidos, havia um passo adicional. Uma língua feita de ouro puro era cuidadosamente moldada para se encaixar perfeitamente na boca do falecido. Cada língua era única, feita sob medida para o seu destinatário. Com este amuleto poderoso, o morto poderia falar com os deuses, defender-se no julgamento e garantir a sua passagem para o campo de juncos, o paraíso egípcio. Mas aqui está o verdadeiro mistério. Por que apenas alguns recebiam este privilégio? As evidências arqueológicas revelam um padrão perturbador. As línguas de ouro não eram para todos. Apenas a elite mais poderosa tinha acesso a este ritual. Sacerdotes de alto escalão, nobres próximos do faraó e indivíduos com ligações especiais aos deuses da fala como Tot e Ptah eram os principais beneficiários. Isso significa que mesmo na morte, a sociedade egípcia mantinha a sua rígida hierarquia. A capacidade de falar com os deuses, de defender a própria alma, era um privilégio que podia ser comprado com ouro e influência. Para a maioria dos egípcios comuns, restava apenas a esperança de que o seu coração fosse leve o suficiente, pois não teriam voz para se defender no tribunal divino. Mesmo com as descobertas recentes, muitas perguntas permanecem sem resposta. Como é que os egípcios conseguiam moldar o ouro com tanta precisão, criando línguas anatomicamente corretas há mais de 3.000 anos? Análises modernas revelam técnicas metalúrgicas surpreendentemente avançadas. Algumas línguas contêm não apenas ouro, mas ligas específicas que as tornavam mais duráveis. E talvez o maior mistério de todos: existem indícios de que alguns túmulos ainda não descobertos podem conter não apenas línguas, mas corpos inteiros revestidos de ouro, pertencentes a indivíduos de importância extraordinária. O que mais as areias do Egito ainda escondem? Que outros segredos sobre a vida, a morte e o além aguardam para serem revelados? O mistério das línguas de ouro lembra-nos que, apesar de toda essa nossa tecnologia moderna, ainda temos muito a aprender sobre as civilizações antigas. Os egípcios, com a sua obsessão pela vida após a morte, deixaram-nos pistas fascinantes sobre os seus medos mais profundos. Talvez o mais intrigante seja perceber que, no fundo, o maior medo deles não era tão diferente do nosso. Perder a voz, perder a capacidade de se expressar, de contar a própria história. Num mundo onde a nossa voz digital pode durar para sempre na internet,
Seremos assim tão diferentes dos antigos egípcios que procuravam uma forma de fazer a sua voz ecoar pela eternidade. Se ficou fascinado com este mistério do Antigo Egito, ajude esta história a ser ouvida. Tal como os egípcios queriam que as suas vozes ecoassem pela eternidade, você pode fazer este vídeo ecoar pelo YouTube. Carregue no botão de gosto agora mesmo. Isso é como dar uma língua de ouro, moderna, a este vídeo. Subscreva o canal para mais mistérios históricos que vão desafiar tudo o que pensava saber sobre o passado. E partilhe com os seus amigos, porque algumas histórias são demasiado poderosas para serem mantidas em segredo. Nos comentários, conte-me. Se você fosse um egípcio antigo, que objeto gostaria de levar para o além? A sua resposta pode inspirar o nosso próximo vídeo. Até a próxima jornada pelos mistérios da história.